Olá, pessoal! Vamos lá para a nossa próxima aula. Agora nós vamos falar sobre a introdução. Como eu disse, é uma das partes mais importantes do nosso texto, né? Então, por esse motivo, ela precisa ser muito bem feita. Então, vamos lá, a introdução. A introdução ela tem a função de apresentar ali o meu tema, o meu posicionamento e os meus argumentos, tá? Então, ela vai ter no mínimo 3 períodos. Lembrando, o que é um período? É um trecho que vai começar com uma letra maiúscula e vai terminar no ponto final, né? Tô explicando isso porque tem gente que não sabe o que é período. Então, no mínimo 3 períodos. Um período para cada coisa, né? No caso, um período para apresentar o tema. Alguns alunos utilizam 2 períodos para apresentar o tema, é muito comum. Um período para apresentar a tese, um período para apresentar os argumentos, e outros alunos ainda utilizam mais um outro período para finalizar o parágrafo, tá? Então, é comum a gente ver isso em textos militares também. A primeira parte, então, nós vamos ter a parte em que se apresenta o tema do texto. Então, eu preciso apresentar essa parte remetendo à ideia central, às palavras-chave que existem ali no meu tema, né? Por exemplo, quando eu leio assim: a intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Quando eu vejo esse primeiro período, já ficou claro para mim que o aluno vai falar sobre intolerância religiosa, né? Quando eu digo ali que o Brasil é uma nação historicamente machista e violenta, o que é perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais, fica claro para mim que o tema vai falar sobre a questão da violência contra a mulher. No outro exemplo, no Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao segundo reinado. Então, fica claro também que, nesse caso, o aluno está falando sobre deficiência física e não é uma deficiência generalizada, né? No caso, é uma deficiência que vai falar sobre surdos especificamente, ok? Então, primeira parte, eu preciso apresentar o tema do texto. Eu vou mostrar para vocês ainda nessa aula como que a gente pode fazer essa apresentação, por meio de quais recursos, porque muitos alunos ainda pecam muito nessa primeira parte. A segunda parte é uma das partes mais importantes do meu texto. Por quê? É a parte que vai apresentar o seu ponto de vista, o que você pensa a respeito do tema, qual que é o seu ponto de vista a respeito daquilo, né? Como que você vai defender isso? O que você pensa a respeito desse tema? Então, é muito importante. Por exemplo, dado um tema, né? Os desafios para o combate ao tabagismo no Brasil. Então, tem a primeira parte, né? Que é: com o advento da Revolução Industrial, houve uma explosão publicitária no Brasil. Nesse ínterim, a indústria do tabaco aliou-se fortemente às mídias da época, mostrando uma juventude descolada e saudável com o intuito de obter adeptos. Então, observe que nessa primeira parte, quando se faz a apresentação do tema, faça a apresentação do tema retomando a história, né, voltando à questão da Revolução Industrial, e eu já falo do tabaco ali, né? Então, se eu já falo do tabaco, eu estou apresentando o meu tema. E aí, eu faço um link entre a apresentação do meu tema e o meu ponto de vista. Então, eu disse: olha, essa estratégia deu muito certo e acabou consolidando a prática de fumar no país. No entanto, com o passar do tempo e a evolução da ciência, percebeu-se que o cigarro transformou-se em um desafio a ser tratado. Então, esse é o meu ponto de vista, né? Eu digo que o cigarro hoje ainda, embora tenha aí havido leis que coíbem o uso, mas ainda tem sido um desafio a ser tratado, ok? E aí eu termino com a terceira parte, né? Tais óbices se devem ao desenvolvimento às milhares de vidas que são ceifadas todos os anos e a dependência química que alastrou a problemática.
Então, as três partes da minha introdução compostas aí. Então, observe que fica muito claro o meu posicionamento sobre isso. Eu digo que realmente o tabaco representa um problema, tá? E aí eu tenho mais um tema para vocês verem. O tema manipulação do comportamento do usuário através do controle de dados da internet, que foi tema do Enem de 2018. Então, observe que o aluno apresenta o tema, né, por meio também da Revolução Industrial. Então, ele diz assim: o mundo conheceu novos equipamentos ao longo do processo de industrialização, com destaque para os descobrimentos da terceira revolução industrial, que possibilitou a expansão dos meios de comunicação e controle de dados em inúmeros países. Então, o que ele está dizendo aí na apresentação do tema? Ele está falando sobre tecnologia, né? O tema fala sobre isso, né? Dados da internet e a tecnologia. Ele fala sobre isso e fala que isso foi expandido de uma forma muito importante. Entretanto, olha o ponto de vista dele. As ferramentas recém-descobertas foram utilizadas de forma inadequada, como por exemplo durante a Era Vargas. Então ele está dizendo que houve muitas descobertas, mas que isso atualmente tem sido utilizado de forma inadequada. Esse é o posicionamento dele. Outra pessoa pode achar que não, né? Mas ele acha que é. Então, essa é a tese dele. E aí ele termina, né, com os argumentos. Com efeito, a má utilização dessas tecnologias contribui com a manipulação comportamental dos usuários, que se desenvolve devido não só à falta de informação popular, como também à negligência governamental. Então, nós vamos ter aí os dois argumentos, que é a falta de informação popular e a negligência governamental, tá? A terceira parte da introdução vai ser a parte em que nós vamos apresentar os argumentos. Então, a partir do momento que eu tenho um ponto de vista sobre aquilo, eu vou perguntar para mim por quê, né? Por que que eu tenho esse ponto de vista? Ah, por conta do motivo A e por conta do motivo B, tá? Esses são os meus argumentos que eu vou desenvolver no corpo do meu texto. Então, por exemplo, aí nós temos um texto da ESA de 2019, né, que diz: brasileiros se preocupam com a saúde, mas grande parte não possui hábitos saudáveis de vida. Aí vem, observe que eu coloquei as três partes bem marcadas com cores diferentes para vocês observarem. Então, eu começo ali com um fato atual, que é a questão da pandemia, né? Então, diz: em 2020, o mundo parou devido à pandemia instaurada e deixou marcas e sequelas históricas. No auge desse contexto, uma divisão abalou a população: trabalhar e cuidar das finanças ou isolar-se e priorizar a vida. Então, observe que eu fiz uma pergunta, mas isso ainda faz parte da minha introdução. Agora vem o meu desenvolvimento, a minha tese, desculpa. Diante dessa dicotomia, quer dizer, dessa pergunta, né, trabalhar ou ficar em casa, percebeu-se que o capitalismo acelerou o modus operandi e alterou as prioridades. E, como consequência, a saúde deixou de ser o topo da escolha. Então, eu disse que, devido a isso, né, o capitalismo, ele acelerou o processo de fábrica dele, né, e alterou as prioridades. Isso é, ou eu trabalhava para não morrer de fome, ou eu ficava em casa para não morrer do Covid, né? Então, a gente tinha aí um entrave muito grande para ser resolvido. Aliás, temos um entrave muito grande para ser resolvido, né? Tais evidências, por quê? Né, se confirmam devido à falta de tempo da humanidade e ao aumento da expectativa de vida, que suavizaram os impactos trazidos pelo Covid e, por conseguinte, a preocupação com a saúde. Então, observe que o que eu estou dizendo aí? A saúde deixou de ser o topo da escolha. Então, quer dizer, as pessoas preferiram sair à rua para quê? Porque elas não têm tempo, né, para ficar em casa. O trabalho demanda muitas coisas, né? O trabalho precisa estar em primeiro lugar, pelo menos foi o que a gente observou nessa pandemia. E também perceberam que a expectativa de vida do brasileiro, ela foi aumentada. Então, se ela foi aumentada, a chance de eu poder sobreviver a um vírus
ela tende a ser maior. Então, disse que essa expectativa de vida acabou suavizando os impactos trazidos pela doença. E aí, consequentemente, muita gente não se preocupou com ela e acabou saindo às ruas, tá? Então, observe que esse é o viés que se traça nessa introdução. E aí, eu vou mostrar para vocês algumas formas da gente começar a introdução. Como vocês viram aqui, né? Observe, ó, nós temos aqui começado com fala sobre Idade Média, história, esse aqui fala sobre Revolução Industrial, história, esse aqui também fala sobre Revolução Industrial, história. Então, vocês estão vendo, esse aqui fala sobre pandemia, que no caso vai ser uma notícia atual, né? Então, a gente percebe que existem algumas formas de começar um texto. Quando eu falo como começar, eu estou me referindo à primeira parte da introdução, que é a apresentação do tema. Então, essa apresentação do tema, ela pode ser feita de várias formas. Eu vou trazendo aqui para vocês as mais utilizadas, tá, pessoal? Porque senão a gente fica até amanhã estudando aqui. Então, existem algumas formas mais utilizadas que vocês podem se embasar para iniciar o texto de vocês. A primeira forma é por meio de uma afirmação. Por exemplo, quando eu digo: no limiar do século XXI, a intolerância religiosa é um dos principais problemas que o Brasil foi convidado a administrar, combater e resolver. Então, observe, né, assim, eu estou trazendo o tema intolerância religiosa e estou fazendo uma afirmação, tá? Então, posso começar por meio de uma afirmação. Não trago nenhum dado, nenhuma retrospectiva histórica, não trago nenhuma informação que abrange, vamos dizer, um conhecimento de mundo. Eu simplesmente faço uma informação. A partir disso, eu vou traçando o que vem depois. Então, eu coloco o meu posicionamento e o porquê do meu posicionamento, tá? Outro, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. Então, também fiz uma afirmação, tá? Muita gente acha isso mais fácil de ser feito por meio de uma afirmação do que ficar buscando repertórios lá, qual área do conhecimento que eu vou utilizar para poder começar um texto. Então, uma afirmação é uma maneira interessante de começar um texto. Por meio de frases nominais. Então, por exemplo, quando eu digo violência, igualdade, aí eu tenho que me remeter a isso, né? Palavras antagônicas que resumem a trajetória de muitas mulheres brasileiras, haja vista os descasos acontecidos durante a história, bem como a luta por reconhecimento mediante uma classe machista e dominante. Então, eu trago as minhas frases nominais e eu faço uma breve explicação sobre isso, já colocando o meu ponto de vista, né? Então, ali outro. Baixos salários, médicos descontentes, enfermagem pouco qualificada, falta de medicamentos, desvio de verbas, hospitais insuficientes e mal aparelhados, atendimento precário. Esse é o retrato da saúde pública brasileira. Então, aí observe, eu trouxe as frases nominais, coloquei a tese e, é claro, eu preciso continuar a minha introdução, né? Eu preciso colocar ali os meus argumentos, porque que esse é o meu ponto de vista e mostrar para o meu corretor o que eu vou discorrer a partir desse ponto de vista, assim como a gente já tem visto, tá? Agora, o que é mais utilizado são os repertórios, né? Os repertórios, toda vez que eu falar nessa palavra repertório, vocês vão pensar em conhecimento de mundo. Então, isso pode ser feito por meio de filósofos, de sociólogos, de filmes, de livros, de letra de música, de contexto histórico, de contexto geográfico, de dados concretos, de jornais, de revistas. O que vocês tiverem de conhecimento, tudo isso é repertório. O primeiro repertório que eu venho trazendo para vocês é uma citação. Então, por exemplo, muita gente começa uma introdução por meio de uma citação, né? Então, diz ali: ao identificar o conceito de atividade, Leontiev, especialista em psicopedagogia, observe que eu digo quem é essa pessoa, afirma que, por esse termo, designamos apenas aqueles processos que, realizando as relações do homem com o mundo, satisfazem uma necessidade especial correspondente a ele. Aí eu continuo a minha introdução, né? Dentro desse contexto, percebe-se que... E aí eu coloco o meu ponto de vista e coloco os meus argumentos. Citação indireta.
Ao identificar o conceito de atividade, Leontiev, especialista em psicopedagogia, afirma que pelo termo mencionado é possível designar aqueles processos relativos às relações do homem com o mundo e que satisfazem uma necessidade humana específica. Qual que é a diferença da citação direta para indireta? Na direta eu coloco o termo entre aspas, porque foi ele que disse tais quais as palavras que ele disse, né? E na indireta eu vou meio que parafrasear o que a pessoa disse. Muitas vezes isso é o que acontece porque a gente não lembra exatamente quais foram as palavras ditas. Então eu faço uma citação indireta e continuo o meu processo de introdução, lanço a minha tese e lanço os meus argumentos, tá? Outra forma da gente começar a introdução é por meio de legislações. Então, eu posso trazer como legislação a Constituição Federal, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Seca, Lei Maria da Penha. Então, o que eu lembrar de lei, eu posso trazer que esteja relacionado ao meu tema, tá? Então, segundo a Constituição Federal de 88, no seu artigo 96, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Assim, faz-se necessário que o poder público atente para o sedentarismo, enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Então, vem trazendo uma lei e aí depois eu já coloco o meu ponto de vista, né? Dizendo que essa lei não está sendo cumprida porque existem muitas pessoas obesas. Uma outra forma da gente apresentar o meu tema é por meio de contexto histórico. Isso é muito utilizado em redações, né? Então, quando eu digo na história da educação, mais precisamente na Grécia Antiga, o processo escolar destinado à elite grega já enfatizava o caráter esportivo para a formação de grandes homens. Então, aí estou falando sobre a importância do esporte, né? Aí agora eu venho trazendo esse contexto para a atualidade, para eu já colocar aí dentro da minha tese, né? Na atualidade, no entanto, a atividade física é disciplina obrigatória do currículo escolar e deveria ser vista como oportunidade e não como mais uma carga a ser cumprida. O que eu estou dizendo? Que é uma disciplina obrigatória, ela é importante, mas muitos alunos não gostam de fazer atividade física, né? Por quê? Por esse motivo, é necessário enfatizar as questões que permeiam as mudanças significativas na qualidade de vida, né? Eu preciso mostrar para essas pessoas o quanto a atividade física é importante para a qualidade de vida, bem como ressaltar o exemplo de pessoas que utilizaram para promover talentos tanto na sociedade quanto em si mesmas. E mostrar ainda para essas pessoas que existem outras que utilizaram o esporte para serem exemplos na sociedade. Então, o meu texto vai versar sobre isso, tá? Outra forma de eu começar uma introdução é por meio de uma definição. Então, eu pego a palavra-chave do tema e eu busco uma definição para ela, né? Então, por exemplo, define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano, tá? Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência desse mau hábito. Aí eu dou sequência à minha introdução, né? Apresento a tese, apresento os argumentos. Outra definição. O envelhecimento é um processo evolutivo que depende dos fatores hereditários, do ambiente e da idade, embora ainda não tenham sido descobertas as causas precisas que o determinam em toda a sua amplitude e diversidade. Então, observe que eu estou falando que, de todas as vezes que eu vou fazer essa definição, eu vou utilizar um verbo, né? Sedentário envelhecimento né? Então, sedentário define-se como. Então, sempre mostrando aí, se eu tiver visto isso em algum lugar, eu posso colocar de acordo com o dicionário Hawais da língua portuguesa, de acordo com o dicionário Aurélio, né? Então, eu posso lembrar. Se eu não lembrar, eu faço uma definição geral aí, colocando com as minhas palavras o que se espera, o que acredito ser a definição de determinado termo, tá? Outra forma de a gente começar uma introdução é por meio de livros, né? Uma forma bastante interessante.
O livro A Menina que Roubava Livros retrata com propriedade o encantamento de uma garota de 9 anos pela leitura em pleno contexto da Segunda Guerra Mundial. Observe que eu já vou falar sobre leitura, né? Tal cenário coberto de dificuldades destoa da realidade brasileira, haja vista a superficialidade com que a interpretação tem sido abordada em plena era digital. Esse problema pode ser oriundo das novas concepções de inteligências múltiplas da nova geração que acabam não sendo otimizadas na escola, o que configura a perda de foco devido ao excesso de informações. Visto isso, torna-se imperativo discorrer sobre a temática. Então, estou falando sobre a leitura, eu falo, aí depois vem a minha tese, falando que lá na Segunda Guerra a menina adorava ler, mas que na realidade brasileira isso não é feito, porque existe muita superficialidade na leitura, por conta das novas concepções de inteligências múltiplas que essa nova geração tem e devido à perda de foco, tá? Então, muita gente fazendo, muita adolescente fazendo muita coisa ao mesmo tempo e ele acaba não focando em uma coisa só que deveria ser correta. Outra forma de eu começar uma introdução é por meio de filmes, né? Também muito utilizado, eu acho muito legal. Perdido em uma ilha deserta, o protagonista do filme O Náufrago encontrou uma bola solta ao mar e a partir de então nomeou-a Wilson, a qual, em meio à solidão, garantiu-lhe companhia até que fosse resgatado. Paradoxalmente, esse sentimento tem sido cada vez mais frequente na sociedade, né? Aí, no caso, a gente está falando de solidão. No entanto, devido aos apetrechos tecnológicos, esse desalento transformou-se em um caso aparente. Tal observação se faz devido à não exigência e comodidade em relação à presença física de outrem, o que, em demasia, pode gerar uma fuga da realidade, assim como relatado em Um Náufrago. Então, o que eu estou dizendo aí? Então, eu venho falando sobre solidão, né? A palavra-chave do tema é solidão. A solidão, o conceito aparente de solidão, na verdade, se a solidão modificou com o decorrer do tempo. E aí eu venho trazendo a questão do náufrago, falando que ele ficou sozinho, e eu venho dizendo que esse sentimento hoje, devido aos apetrechos tecnológicos, ele se transformou em um meio de vida, em um modo de vida. Antigamente, estar sozinho era uma coisa, hoje estar sozinho é outra coisa, né? Porque tem-se companhia, né? Por quê? Porque as pessoas não exigem mais, não se sentem mais cômodos com a presença de outras pessoas e estando ligadas nos celulares, isso também pode ser uma fuga da realidade, né? Ela não quer, ela quer ficar sozinha, é o modo de vida dela. E sendo uma fuga da realidade, também foi o que aconteceu ali no náufrago, né? Porque ele tinha uma bola falante e ele conversava com aquela bola. Então, aquilo fazia ele fugir da realidade, né? Então, a pessoa conversando no celular, conversando ao celular, aliás, ela tem uma fuga da realidade, ela se sente acompanhada da mesma forma que o personagem do filme O Náufrago se sentia, tá bom? Música também é uma forma muito interessante da gente começar uma introdução, né? Como eu digo aqui. Louis Armstrong, em uma de suas canções, dizia que via um mundo maravilhoso no qual as pessoas eram felizes e prósperas. No entanto, embora as belezas naturais sejam notórias, percebe-se que há uma grande discrepância entre a canção idealizada por Armstrong e a personalidade das pessoas que habitam neste planeta. Nesse sentido, convém mencionar o discurso de ódio que contrapõe o ideal da beleza e causa inquietude e aborrecimento. Tal comportamento pode ser evidenciado pela intolerância moderna, sentimento que desconfigura a harmonia, como também pela falta de empatia que corrobora para os entraves dessa temática. Então, observe que eu estou falando sobre discurso de ódio. Eu começo com uma canção de Armstrong, que é aquela What a Wonderful World, né? Que ele dizia que via um mundo maravilhoso. E aí eu venho para a minha tese. Eu digo que
Embora nós tenhamos belezas deslumbrantes no Brasil, existe uma grande discrepância entre esse mundo maravilhoso idealizado por Armstrong e a personalidade das pessoas que nós temos aqui, porque existem pessoas más, né? E aí eu venho falando sobre o discurso de ódio que acaba contrapondo o ideal da beleza dita por Armstrong, causando aí aborrecimento em muitas pessoas, né? Por quê? Isso pode acontecer por conta da intolerância moderna e por conta da falta de empatia, que seriam os meus dois argumentos, tá? Então, essas foram as maneiras mais interessantes de a gente começar uma introdução, né? Na próxima aula, nós vamos falar sobre o desenvolvimento. Espero que tenha ficado claro aí as 3 partes que devem compor a minha introdução, né? Que são... vou colocar nesse daqui, apresentação do tema, apresentação da tese e apresentação dos argumentos, né, que são as 3 partes que não podem faltar dentro do seu texto, para que você comece a escrever os seus textos de maneira bastante proficiente, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre o desenvolvimento e eu te vejo. Até mais, tchau, tchau!